Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Então, segundo o livro de Reis, capítulo 14, versículo de número 25, está escrito: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Amém? Deixe sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo o livro de Reis, traz uma conotação a respeito de Jeroboão, mas ao nosso conhecimento, todos os reis tinham em Israel profetas. Todos os reis tinham alguns profetas. Acabe e Jezabel tinha para mais de 850, era muito. Davi tinha 2, e que em meios às suas dificuldades consultava o profeta. E um deles era Natã, né? Como Gate também, profetas que ajudaram aí a Davi. Diante desta passagem bíblica de 2 Reis, notamos que Jeroboão também tinha profetas que trazia direção, orientação para suas decisões. E os profetas sempre recebia de Deus e trazia para o povo. Era diferente do sacerdote, que pegava do povo e levava diante de Deus. Notório diante desta palavra. E como o tema que os jovens escolheram para esse primeiro domingo está em qual a sua identidade. Identidade é aquilo que demonstra quem você é. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Josué. Demonstra quem você é. Principalmente daquilo que se fala sobre os seus registros, né? Como você está registrado. Nós estamos diante de 2 reinos. Um reino que nós chamamos de celestial, e outro reino é esse reino material que nós vivemos. Temos um registro aqui na terra. Todos nós temos. E a humanidade escolheu melhor colocar nomes e sobrenomes. Porém, em algum determinado órgão, a pessoa não recebe um nome, recebe um número ou um código, principalmente em uma linguagem figurada. Então a identidade, ela é acompanhada daquilo que você vai apresentar. Algum tempo atrás, geralmente era conhecido o filho pelo pai. E as pessoas diziam: isso aí é filho de fulano. Mas não sabia o nome, mas sabia quem era o pai. E a identidade do filho geralmente estava conforme a minha leitura. Então Jonas era filho do profeta Amitai.
se é registrado o nome do pai, é porque a pessoa não tinha nada ainda registrado. E em alguns momentos da vida, isso termina invertendo. Agora fulano já não é pai, quer dizer, é o filho que é conhecido. O pai não é mais. Então a história narrada aqui é em 2º livro de Reis. Mas, observando aqui, mediante a direção do Espírito Santo, Amitai não tem um livro. Mas Jonas tem. Me diga qual a tarefa de Amitai, o profeta. Me diga qual as tarefas de Jonas, o filho. É interessante quando a gente começa a fazer essa junção das coisas. Há um tempo remoto, muito remoto, eu já preguei, já falei isso aqui, e às vezes eu trago como exemplo, porque para mim, a maneira de você trazer um exemplo fica bem mais fácil a gente entender. Um certo dia, bem remoto, meu pai comprou uma Brasília, Renato. No ano de 82, meu pai comprou uma Brasília 79, estava nova. 79, 80, 3 anos. Estava. Aí me veio aqui e disse: meu pai conseguiu, eu vou conseguir. Mas a tarefa de um filho é superar o seu pai. Ô bispo, mas meu pai não foi nada. Sim. Você vai ser o nada? Um certo dia eu assistindo Troia, um dos maiores lutadores da história, por nome Aquiles. E ele foi convidado para a guerra. E a guerra de Troia, meramente uma situação de traição, se inicia uma guerra em conquistar Troia. E Aquiles foi convidado. E quando Aquiles é convidado, ele diz assim: eu não posso perder essa oportunidade, porque me é dado eu fazer algo que vai ficar escrito em toda a história da humanidade. Aleluia, Zanias. E ele foi um dos melhores até hoje na história. Quem não lembra dele? Mas ele foi derrotado pelo soldado mais fraco, e uma flecha que pegou o seu calcanhar, conhecido calcanhar de Aquiles. Mas ele era o melhor lutador. O que é que o senhor quer dizer com isso? É identidade, é o teu registro, é o que você está fazendo, é o que você vai aprender e passar para esta sociedade corrompida, por este mundo que a gente escuta de tantos rumores, e que a gente fica observando assim: meu Deus, o que será dessa juventude de agora para essa situação que está vindo aí na frente? Dentro nesta palavra, nesta introdução, venha comigo, quem foi Amitai? Ah, bispo, foi o pai de Jonas. Eu sei, porque está escrito. O que é que ele fez? E eu sei, não está escrito. Mas o que é que está escrito? O que está escrito eu vou falar, o que está escrito eu vou pregar. E aquilo que vem ser revelação de Deus é para a gente tomar posse, como um culto gostoso e maravilhoso que foi esse culto de hoje.
e tomar posse da palavra, das revelações de Deus e colocá-la em prática. Ô jovem, olha para esse jovem que está ao teu lado. O que é que você vai ser mesmo? Renato, um dia eu tive a oportunidade de ser um jogador de bola. Oi! Tinha jeito para as coisas. Eu tenho um irmão que foi profissional de bola. E eu tinha jeito, João, para as coisas. E de vez em quando alguém pergunta: tô sabendo que o senhor corria? Aí quando foram falar com meu pai disse: não, minha mãe tá doida de deixar a Josia sair daqui. Meu pai fez a história dele, eu tenho que fazer a minha. Mas foi meu pai que deu meu nome. Eu não posso dar o nome para meu pai. Mas alguém lá no passado deu o nome para ele. E dizem na história que é preciso que a gente faça o nosso nome. E você? Qual o nome que você está fazendo nessa mocidade? Qual a diferença que você está fazendo nessa mocidade? Para amanhã alguém dizer assim: quem foi fulano? Quem foi? Filho. O pai dele ainda era alguma coisa, mas ele dói ou não dói? Mas entrando aqui esta palavra, Jonas, o nome Jonas significa pomba. E pomba é o tempo todinho voando. Pomba é o tempo todinho voando. Oi, Jonas, eu quero ver você aqui, Jonas, na obra. Mas é o tempo todinho voando. Ei, Jonas, agora o Senhor tem uma tarefa para você aqui nesta casa, Jonas. Uma obra. Estou observando aqui. Ele era da tribo de Zebulon, tem uma identidade. Ele era da tribo de Zebulon. E como era da tribo de Zebulon, ele era filho do profeta Amitai. Aleluia. Um profeta que falou lá no reinado de Jeroboão, nos anos de 792 a.C. O livro de Jonas é uma parábola. O livro de Jonas, ele tem duas tarefas. Mas duas tarefas pesadas. Duas tarefas difíceis. E buscando aqui na palavra, como o livro de Jonas é uma ação de uma parábola, esta parábola ela vai falar sobre liberdade, soberania e o poder do Altíssimo. Liberdade, soberania e o poder do Altíssimo. Deus, o Jeová, Deus, Adonai, Deus, o Eterno, Deus, o Glorioso, ele era conhecido como Deus de Moisés, mas também ele ficou conhecido como Deus de Isaac, mas também ele ficou conhecido como Deus de Jacó. Então Deus, ele precisa ser manifesto no meio do seu povo através de nós. Olha para essa pessoa, através de você, através de você, Deus precisa ser conhecido neste lugar. E Deus tem uma tarefa para você. Às vezes não é preciso falar muito. Às vezes não é preciso gritar muito. Às vezes simplesmente é se colocar no lugar e deixar Deus fazer a obra na tua vida. Como fez na vida de Eliseu. Este homem que passa, eu vejo que é um verdadeiro homem de Deus.
E Deus quer fazer isso na tua vida. Oh, glória! Eu me coloquei aqui diante do Senhor. O livro de Jonas fala de liberdade, fala de soberania, fala de poder de Deus. E como fala dessas coisas, veio uma ordem de Deus para Jonas. Profeta, na tela, Jonas capítulo 1, versículo de número 8. Olha, se a identidade aqui de 2 Reis era a de Amitai, e Jonas entra aqui só para dizer que é filho de um profeta, agora chegou o momento de você se apresentar. Chegou o momento de você ser reconhecido. Chegou o momento de Deus fazer alguma coisa na tua vida. Mas é preciso que você se apresente. É preciso que você tome por posse esta palavra. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que palavra, que ocupação é a tua? Você é o que mesmo? O que você está fazendo, rapaz? E é interessante que o capítulo 1 do livro de Jonas fala do seu chamado, fala do momento que ele aparece, aleluia, que ele sai do anonimato e vem para uma tarefa que Deus colocou em sua mão. Ele compra uma passagem, desce ao navio, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas ele chega lá no navio e paga. E quantas vezes a gente observa e vê umas coisas de muita gente que Deus, aleluia, tem dado uma tarefa para ele, aleluia, por onde ele tem passado. E quando chega aqui nesta casa, oi, glória, é porque Deus já deu uma tarefa a ele por onde ele passou. E às vezes eu pego o navio como uma igreja. Tem um momento que a gente chega numa determinada igreja, o templo, e a gente, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sei fazer uma série de coisas. É a situação de Jonas. Se ele era profeta, ele aprendeu com seu pai. E agora chegou o momento de colocar em prática, aleluia, porque Deus sabia que ele estava no ensinamento. E quando ele se apresenta aqui nesse navio, querendo fugir daquilo que Deus colocou, o chamado, ele se apresenta de uma maneira como fugitivo. Jonas, Deus sabe que você é profeta. Deus sabe que você está pronto para profetizar. E Deus também escolheu o lugar para você profetizar. Cabe a mim entender e a maneira como Deus quer me usar. Então minha identidade começa aqui. Olha, o que é que meu pai fez mesmo? O que é que seu pai fez mesmo? Eu acompanhei, Jonas acompanhou o pai. Agora, ele não está mais com o pai. Agora é a hora de mostrar a sua habilidade. Agora é a hora de mostrar, aleluia, a tarefa que o Senhor colocou em tuas mãos, porque Ele sabe que você sabe fazer. Porque Deus sabe que você aprendeu. E Deus escolheu. Rapaz, logo quem? Nínive. Era melhor eu continuar, Deus, profetizando em Israel. Era melhor se eu ficasse junto com meu pai. Mas Deus tem algo diferente aqui para Jonas.
Deus tem algo sobrenatural aqui na vida de Jonas. Deus tem uma tarefa específica aqui para Jonas. E eu coloquei aqui a ordem de Deus para Jonas e a Nínive, a capital do Império Assírio, símbolo de poder e força, fundada pelo cidadão por nome de Rod, muito conhecido, muito falado na Bíblia, no capítulo 10 do livro de Gênesis. A extensão da cidade de Nínive. Nínive tinha 95 quilômetros de extensão. Poderosa, riquíssima. É como os atrativos hoje que a gente vê aqui em Porto de Galinhas. Meu amado, semana passada, para entrar de carro aqui em Porto de Galinhas estava difícil. E para sair também. Estava difícil entrar aqui em Porto de Galinhas semana passada. E para sair deu complicado. E o que a gente entende com isso, bispo? Tem momento que a gente está em lugar difícil de profetizar. Mas o Senhor nos chamou para esta grande obra aqui em Porto de Galinhas. Se meu pai fez o seu nome, aleluia, glória a Deus. Agora chegou o momento de você também fazer o seu nome, levando a palavra do Senhor Jesus nessa localidade, nesse lugar. Eu observo aqui. Qual ocupação é a tua? O que você está fazendo? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? Olha quantas perguntas. Que ocupação é a tua? O que você está fazendo? O que você vai fazer nesse 2024? Qual a direção que Deus te deu? De onde é que você está vindo? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Aleluias. Mas Jonas pegou sua passagem, entrou em um navio e queria ir para Tarso. Mas aconteceu um reboliço nesse navio. Em um dos momentos aqui nesta casa, eu preguei sobre tempestade. Tempestade. Tem tempestade que acontece em meio à igreja, que a culpa está relacionada a nós. Tem tempestade que acontece na igreja, que as culpas não estão relacionadas a nós. Por quê, bispo? Porque o apóstolo Paulo também estava em uma embarcação. E Paulo disse para o capitão: se a gente prosseguir, está vindo aí uma tempestade e esse navio vai afundar. E tem momento que a gente está na tempestade. Venha comigo aqui em nome de Jesus essa palavra. Tem momento que a gente está na tempestade. Tem momento que a gente vai entender que o navio está para afundar. Tem momento que a gente fala: desse jeito não vai dar certo. Se a gente for por aí, a gente vai quebrar a cara. Mas tem gente que depois que tudo acontece, chega e diz assim: eu avisei, não conte comigo, estou fora. Eu falei várias vezes para vocês que não deveria ser desse jeito. Mas quando a tempestade vem, eu quero dizer para você que eu também estou no meio. Faz parte, meu irmão. Jamais eu vou querer lançar a culpa para A ou B ou C. Te vira, meu amado. Se você, você que levantou toda essa situação, te vire. Não, isto aqui é um barco e todos nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus Cristo para tocá-lo. E Paulo dizia: capitão, vai afundar. Isso não vai dar certo, a tempestade.
e mais amarrado. E no meio da tempestade, o que se podia fazer era lançar fora os pertences, a carga. Olhe para mim aqui, jovem. Você não é carga. Você está aqui pronto para nos ajudar nesta obra. Nenhum de vocês é carga. Vocês estão aqui para dar o braço, aleluia, a Rodrigo e a Jaciquele, para a gente tocar esta obra em 2024, 2025, 2026, é onde o Senhor nos mandar. Muitas vezes as pessoas dizem, não, é porque eu sou pesado. Pesado? Tempestade vem. Tempestade vem. Lembra dos discípulos que também estavam no barco? E que veio a tempestade? E quando a tempestade veio, o que é que estava acontecendo? Ele estava dormindo. E a tempestade veio. E quando a tempestade veio, ele dormindo. E os discípulos disseram, Senhor, não se preocupa, não se incomoda, olha a situação. Eu quero dizer para você que mesmo Jesus no barco, vai ter tempestade. Mesmo Jesus dormindo na popa do barco, vai ter tempestade. Mas eu quero dizer para você, aleluia, nesta noite, jovem, igreja do Senhor, mesmo a tempestade vindo, também nós temos aquele que acalma a tempestade. Mas a pergunta foi, qual a tua ocupação? Filho de Amitai. Amitai só aparece aqui para dizer que era o profeta lá de Jeroboão, que era pai dele, que foi um dos piores governos. Agora, Jonas, é teu livro, é a tua vida, é a tua história, é a tua identidade, está sendo escrita para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem está me entendendo aqui? É um livro, né, em página branca, que começa a escrever a partir de hoje. Mas qual a sua ocupação? Escorre nos momentos finais dessa mensagem. São muitas perguntas importantes que a gente vai escutar durante todo este ano. Conforme falei para vocês, dessas tempestades que vem e que agita todo o navio, todo o barco. Mas tem momento que essa tempestade que vem é nossa culpa. E como é nossa culpa? Aleluia! E o texto que eu estou trabalhando aqui do capítulo 1, versículo 8. E de que povo tu és? Que é isto que tu fizeste? Bota aí o 9, varão. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele fez o mar. E Jonas estava sobre o mar. Jonas estava sobre o mar. E o capitão faz umas perguntas para ele: que é isto que fizeste? Que passa contigo? Agarrado no sono aqui. E geralmente quem causa, às vezes, responsável pelas grandes tempestades que acontecem, às vezes sai. Então, ó, e a tempestade que estava acontecendo ali era por causa de Jonas. Mas ele sabia que era por causa dele. Aí uma colocação aqui do capitão: se levanta, faz uma oração ao teu Deus, que a gente também vai fazer, porque toda a carga a gente já lançou fora, e a tempestade não para.
Aí Jonas diz assim, ele assume. Venha comigo aqui nesta palavra. Uma das características da identidade do ser humano é assumir a sua responsabilidade. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. A sua identidade é você assumir. E tem muita gente que diz assim, ó, assuma. Se está dando certo, assuma. Se está dando errado, assuma. Aleluia, porque é Deus que te chamou para esta obra, Ele é eficaz. Ele age de uma maneira diferente da nossa vida. Então o Senhor tem uma palavra esta noite, falando aqui sobre identidade. Os registros, a primeira tarefa deste profeta. Mas diante da sua primeira tarefa, ele teve medo. Diante do medo, aleluia, que muitas das vezes nós somos submetidos, porque medo faz parte do sentimento que está entre nós. E às vezes o medo é feito um controle. E ele disse: o culpado de tudo sou eu. Me lance no mar. Lançaram Jonas ao mar. E ele foi descendo. É muito bom quando a gente tem algo para se segurar, não é? É muito bom quando a gente vai descendo ou caindo, que tem alguma coisa para a gente se segurar ou se apoiar. Jonas já não tinha mais nada. A água não tem cabelo, né? Não tem. E ele foi descendo. Ele lembrou de algo. Deus ainda nos ouve através da oração. Deus ainda nos ouve através da oração. E Jonas orou do abismo, da profundeza do mar. Jonas fez uma oração diante de Deus. E esta oração foi ouvida. Venha comigo aqui. Essa tua identidade não vai apagar agora. Deus ainda tem muita coisa para realizar na tua vida. De uma oração que você fizer, vai mudar a sua história. Finaliza essa palavra para a gente entrar aqui no momento de adoração e a gente agradece ao Senhor. É certo que a gente reconhece os nossos momentos, os nossos erros. E quando a gente reconhece, tem momento que a gente não tem mais, como Jonas fez aqui, a oração do ventre de um peixe. Deus colocou ele no lugar certo para a obra que Deus queria na sua vida. Amitai não tem livro escrito, mas aparece uma vez na Bíblia. Jonas tem uma grande história de um profeta e uma grande tarefa a ser realizada diante de uma das piores nações, diante dos piores povos que tinha da época. Mas Deus introduziu ele aonde Deus queria que ele fosse. Fique de pé. Eu não estou querendo falar aqui do seu erro. Eu não estou querendo aqui falar dos seus fracassos.
Eu não estou querendo aqui falar das suas decisões contrárias. Eu quero falar sobre você, finalizando essa palavra aqui, ó. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: olhe para mim aqui. Olha para essa pessoa que está ao teu lado agora e diz para ela: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a você, dizendo: está na hora de você começar a escrever o seu nome. Diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, escuta esta palavra. Pela segunda, deixa a primeira, mas o Senhor está dando uma grande oportunidade de mudar a história de Nínive e de Israel e escrever a tua história.